Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Igreja Batista Nacional Água Viva em Florianópolis tem a grata satisfação de compartilhar momentos de celebração ao nome do nosso Senhor e Salvador, participar dos estudos maravilhosos da mesma. Lerei uma palavra edificante do profeta Isaías e outra do salmista. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado, e na sua angústia refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Isaías 25, versículo 4. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Salmo 9:9. O Senhor é um abrigo para os que são perseguidos, ele os protege em tempos de aflições. Li na linguagem de hoje. Somente um homem que passou por duríssimas provas, muitas guerras, sofrimento dos mais variados e intensos, com propriedade, pôde dizer: o Senhor é um abrigo para os que são perseguidos, ele os protege em tempos de aflição. Davi, além da perseguição implacável do rei Saul, que procurou matá-lo, mas Deus o protegeu e o livrou. Mas um outro grande momento de aflição foi quando os inimigos, os amalequitas, invadiram a cidade de Ziclague, onde moravam temporariamente Davi, seus soldados, suas mulheres e filhos. Davi e seus homens tinham se ausentado da cidade quando os amalequitas atacaram o Neguebe e Ziclague e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos, as crianças. A ninguém mataram, diz o texto, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclague, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas, gado, haviam sido levados como prisioneiros e despojos. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, e que fora mulher de Nabal, como a Bíblia mostra. Davi ficou profundamente angustiado,
pois os homens falaram em apedrejá-lo, os seus próprios soldados. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. É o que nos revela 1 Samuel 30, do verso 1 até o versículo 20. Sem dúvidas, este foi um grande momento de dor. Imaginem-se no lugar de Davi e seus soldados. Os amalequitas poderiam ter matado as suas esposas e filhos e não fizeram por uma intervenção divina. Mas até então, Davi e os soldados achavam que haviam perdido tudo. A boa mão de Deus novamente estava com Davi. E este, com 400 homens, atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum dos inimigos escapou, com exceção a 400 jovens que montaram em camelo e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado. Nada faltou: esposas, nem jovens, nem velhos, nem filhos, filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levado. E além de recuperar tudo, saíram no lucro, pois tomaram todos os rebanhos dos amalequitas. Esta era a lei das guerras antigamente. O vencedor levava os despojos. Depois que Davi assume o reino, amigos, no lugar já de Saul, que estava morto, a perseguição e tentativa de morte contra este homem de Deus veio do imaginável para ele, o próprio filho Absalão. Este fez um levante para derrubar o pai do seu reino e, pior, caçou Davi com um exército incontável para matá-lo e tornar-se rei em seu lugar. Novamente Deus intervém e o livra da morte. Davi chegou a falar com Deus durante esta perseguição do seu filho, e ele diz isso no Salmo 69, 1. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Davi, além dos muitos problemas envolvendo o reino, alguns de seus filhos não seguiram o bom caminho de seu pai. Amon, por exemplo, cometeu incesto contra a própria irmã. Depois, este Amon foi morto por Absalão, seu irmão. Imagina o coração do rei ver a sua descendência se destruindo pela maldade e pelo pecado. Davi foi um homem de dores. A vida foi de intensa batalha em todas as áreas. Participou de tantas guerras ao ponto de Deus o proibir de construir o tão almejado templo para cultos ao nosso Deus. Observe o texto. Mas Deus me disse: tu não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e tens derramado muito sangue. 1 Crônicas 28, 3. De fato, Salomão, seu filho, realizou seu desejo. Então Davi sabia bem o que ele escreveu. O Senhor é um abrigo para os que são perseguidos, ele os protege em tempos de aflição. O Salmo 91,
versículo 1 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aqui o salmista fala em refúgio, fala em esconderijo. Quem habita no esconderijo do Altíssimo? Bem, a resposta é dada pelo próprio salmista aí no versículo 9 do Salmo 91. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Aleluias. E o esconderijo do Altíssimo fica num lugar inacessível aos homens maus, malignos e ao inimigo das nossas almas, pois fica na eternidade. Deus nos acompanha por intermédio do Espírito Santo que habita nos homens e mulheres tementes a Ele. O profeta Ezequiel, já em seus dias, declarou: o Senhor diz, porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos. Porei o meu Espírito em vocês. Ezequiel 36, 26 ao 27. O Espírito Santo veio habitar na terra no dia de Pentecostes, quando passou a habitar nos crentes em Cristo Jesus, na igreja coletivamente. Observe a leitura de Atos 2, de 1 ao 4. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O Espírito Santo não é um hóspede, ele veio para habitar em nós, para ficar para sempre conosco. São palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Maravilha! Li João 14, do 16 ao 17. Quando disse que o Espírito Santo, a Bíblia, habita nos crentes, eu me refiro a todos aqueles que já foram perdoados depois que entregaram suas vidas a Jesus Cristo e vivem em santidade de vida. É impossível o Espírito Santo habitar naqueles que vivem na promiscuidade. Observa o que o apóstolo João disse. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Estas coisas vos tenho falado, estando ainda convosco. Mas o ajudador,
o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. João 14, do 23 ao 26. E o apóstolo Paulo também ensina: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Portanto, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Romanos 8, do 8 ao 9. O Espírito Santo não pode habitar em quem não adora a Deus, não o serve e vive intensamente no pecado, uma vez que Deus é santo. O próprio Jesus declarou isto: portanto, sede santos assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus 5, versículo 48. Agora, amigos e irmãos, é importante dizer que, apesar de termos o Espírito Santo habitando em nós, ainda estamos em um corpo de carne sujeito a pecar, e quando isto acontece, entristecemos o Espírito Santo que habita em nós. Por isso, Paulo nos alerta: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. O verdadeiro crente não pode esquecer nunca desta palavra de Paulo. Acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6, 10, 19. É uma extraordinária segurança ter o Espírito Santo em nós. Se habita em você, é porque você é de Deus, tem a sua salvação garantida e desfrutará da eternidade com Deus na sua habitação celeste. Vale a pena manter-se firme nos caminhos do nosso Deus. Enquanto isso, pode confiar e contar com a proteção de Deus. Se abrigue no refúgio de Deus enquanto você está nesta terra. São muitas as referências bíblicas que falam em refúgio, especialmente no livro dos Salmos. E refúgio nos faz lembrar de um lugar que ninguém possa ver e colocar as mãos em nós. Qual era o objetivo da construção de castelos, geralmente nos lugares elevados? Objetivava a segurança nacional durante as batalhas. Suas construções eram quase inexpugnáveis para a época, uma vez que não havia armas como as de hoje, né, que esmiuçam concretos, faz derreter o aço ou qualquer metal. Nos castelos faziam fossos, muros internos e externos, ponte elevadiça, torres de vigia. Sem dúvida, era um excelente refúgio daquela época.
Do alto dava de ver os inimigos se aproximando, e dentro dessas construções, fortificações, havia uma aparente segurança. Ainda permanecem em pé suntuosos castelos na Europa e Oriente Médio, construídos durante a Idade Média, e outros bem mais antigos, né, como o da cidadela de Alepo, ao norte da Síria. É um dos maiores e mais antigos castelos erguidos bem antes da vinda de Cristo à Terra. Essas estruturas fortificadas foram erguidas para servir como abrigo militar, ou seja, para a defesa da cidade, do país, contra os invasores. E castelo não pode ser confundido com palácio, viu? Pois o palácio é a residência do soberano, do rei, do príncipe. Portanto, o sentido da palavra refúgio nos dá a entender que é um lugar alto, onde ninguém consegue nos ver, colocar as mãos em nós. E é maravilhoso saber que a palavra de Deus nos garante que, porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado, na sua angústia foi refúgio também na tempestade e sombra contra o calor. E o que o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Isto é maravilhoso. Neste mundo em que vivemos, estamos rodeados de perigos constantes, né? São inimigos espirituais, as forças demoníacas, e são também perigos humanos, né? Nas estradas, através de motoristas alcoolizados, drogados, outros imprudentes, inescrupulosos. Há perigo no trabalho, perigo até dentro de casa. Quantos não morrem dentro das suas próprias casas? Enfim, nas mais diversas circunstâncias, devemos estar atentos e preparados, nos protegendo sempre no Senhor. Aleluia. Perceba também, amigos, que este versículo do Salmo fala em tribulação e dos que estão sendo oprimidos. Literalmente, estas expressões significam tempos de dificuldades. Tribulação é amargura, é sofrimento, é aflição. Tribulação deixa a pessoa angustiada, promove sofrimento na alma. E é neste momento que devemos seguir o conselho do salmista: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. Creia nisso. Muitas pessoas acreditam que fé é algo etéreo, algo fugaz, sem racionalidade. Não há possibilidade de fé sem entendimento de que Jesus é para nós. Por isso, tantas pessoas naufragam em suas vidas cristãs porque acreditam apenas no sobrenatural, quando o que sustenta a fé sempre foi o entendimento do que cremos. Entregar o nosso caminho ao Senhor é confiar naquele que nos criou, que governa o nosso tempo, que supre as nossas necessidades e que tem a autoridade e o poder de controlar cada um dos nossos dias. Entregar nosso caminho ao Senhor, confiar em sua direção, proteção e cuidado, é a atitude mais sábia que podemos tomar. Dificilmente
encontraremos alguém que nunca tenha passado por momentos angustiantes. A diferença está em quem nos apegamos e em quem tomamos para o nosso refúgio. Se a nossa força vier do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, teremos a verdadeira paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Novamente, desejo ler os 2 versos lidos no início. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra um muro. Isaías 25, 4. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústias. Salmo 9, 9. O Senhor é um abrigo, aleluia, para os que são perseguidos e angustiados. Ele os protege em tempos de aflição, é o que nós acabamos de ler. Amém? Aleluias. Vamos falar com Deus em oração. Bendito e eterno Deus, temos a segurança total em Ti. Há forças demoníacas ou humanas que nos assolam, Senhor, mas temos da parte de Ti a proteção sempre. Operando, Deus, quem impedirá? Aqui, enquanto estivermos, não estamos isentos de passar, Senhor, por situações adversas, mas o certo é que nos refugiamos no abrigo divino e ali estamos seguros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos dá vitória. Pai querido, Davi foi um homem atribulado, mas saiu vencedor, pois confiou em Deus sempre. Queremos também estar sempre debaixo da sombra do onipotente Deus. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos amigos e irmãos. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Igual não há na terra. A nossa força nada faz. Estamos
mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Assim que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino.